A gente está vivendo uma sociedade que a gente vê muitos livros de autoajuda. Não sei se vocês já perceberam, você vai numa livraria, tem naquelas ilhas da livraria só como você pode ser rico, pais inteligentes, filhos ricos, pais não sei o quê, muita alegria, muita euforia. E a melancolia, que foi o tema que a gente escolheu para trazer para vocês hoje à noite, ela é muitas vezes vista como uma doença que precisa ser curada. E aí eu pesquisei sobre melancolia e todas as pesquisas em sites psiquiátricos e de psicólogos e até de teologia, a melancolia, o doente, mas a minha percepção é diferente, não só a minha, mas de uma outra área de psicólogos e de teólogos, de que a melancolia não é uma doença. Uma pessoa melancólica, uma pessoa que é mais introvertida, tem até um livro evangélico que a Silvia Jerusa não gosta, que se chama, não compre, que se chama Os 4 Temperamentos. Aí tem o temperamento fleumático, colérico, sanguíneo, eu sou quase todos, e o melancólico. Aí diz, o temperamento melancólico é isso. O fleumático é isso. E aí, quando você vai lendo esse livro, que eu até já esqueci o nome do autor, se eu não me engano, é um homem, é o marido e a esposa, você diz assim, puxa, eu sou isso. E eu, particularmente, não gosto do rótulo, eu sou fleumático, porque nós, seres humanos, somos seres humanos que estamos em constante movimento. Então, você não pode se... Eu amo aquela... Está passando uma propaganda da Nextel, que eu amo, que tem um cara que eu não sei quem é, e tem outra que é a Daniela Sicarelli, que ela diz assim, eu não deixo rótulos me definirem. Ótimo, amei aquela propaganda. Não se deixe definir por rótulos. Então, eu não gosto de rótulos. Eu sou depressivo. Não, você não é depressivo. Você está com um problema que você está em depressão, mas é algo temporário. Você vai sair dessa depressão. Eu sou bipolar. Eu sou maníaco depressivo. Eu sou fleumático. Eu sou colérico. Não. Tem horas que você age com mais ira e às vezes, os momentos em que você age com ira são bons para você, a gente deve expressar realmente todos os sentimentos. Às vezes você está melancólico. A melancolia não é uma doença, embora haja pessoas que gostam de viver e de se encontrar, quase que, eu diria, a vida inteira com uma constante melancolia. Mas a melancolia é algo saudável. É algo que vai lhe ajudar, e nós vamos já ver aqui, é algo que vai lhe ajudar a entender mais profundamente os problemas da vida. Porque eu sempre digo, viver é um risco. Eu tenho um amigo que ele me diz que, e depois eu vou dar para vocês esses sintomas, que ele me diz que, como a vida é muito curta, como a gente vai morrer mesmo, e a gente não sabe como nem quando vai morrer, eu quero ter o controle sobre a vida. Então, se eu um dia decidir que eu vou morrer, eu quero decidir o dia, a hora e da maneira que eu vou morrer. Eu digo, não. Aí ele disse, já que a vida é transitória, para que eu vou ficar aqui? Já que nós vamos morrer, e vocês sabem, né, que a gente nasce para quê? Não. A gente nasce para viver e para morrer. Calma, tem aí uma pausa que pode ser longa, pode ser curta, mas tem uma pausa gostosa que se chama viver. A gente nasce, tem muita gente assim, a gente nasce só para morrer. Tem um longo período para alguns entre nascer e morrer. Então, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer enquanto a morte não vem. E tomara que ela não venha tão cedo. Mas, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou vivendo esse hoje,
O que eu posso fazer para que esse hoje seja significativo? Então, a melancolia, deixa eu dar para vocês alguns sintomas, mas não é para você dizer, então eu sou melancólico. Você vai conseguir detectar os momentos em que você tem melancolia no seu coração. E melancolia é diferente de depressão, tá? Então, vamos lá. Então, as pessoas melancólicas são pessoas com muita energia, são vigorosas, são vibrantes, mas são pessoas que têm muito pouca empolgação, que nada na vida, é uma pessoa que anda se arrastando com os pés, entendeu? Então, há momentos que nós somos assim, mas tem gente que já é uma característica que a gente chama fundante dessa pessoa. Ela sempre não é empolgada com nada, nada presta, é pessimista. São pessoas que são quase que sempre tristes, sonhadoras, idealistas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o mundo seria melhor se... E aí eu sempre digo, tem um livro muito gostoso, eu falo muito de livro, né? Mas tem um livro muito gostoso que eu gosto, não sei, já está esgotado, que diz assim, que fala sobre quem nós somos, os dramas da vida. E esse livro fala que o idealista, que tem duas palavras, depois eu vou me lembrar do nome, é de Eric Berne, mas não me lembro do nome agora do livro. E ele diz assim, existem duas palavras que atrapalham sua vida, o se e o mas. Eu estou muito feliz, mas... eu gostei da sua ideia, mas... eu não sei o quê, mas esse mas lhe impede de fazer muita coisa na vida. Ou então se... E se... eu vou para a igreja quinta-feira. E se chover? E se ontem eu chamei meu filho, que eu estava afim de levar o pastor Bardes e uma amiga minha para a gente, e a noiva dele para a gente sair... Queria conhecer alguma coisa lá em Vila Madalena, eu digo, vamos curtir. Aí o meu filho disse assim, mãe, mas está chovendo. Eu digo, mas não sei o quê. E eu sei que eu desfiz todos os argumentos deles e a gente foi. Não gostei do restaurante, mas tudo bem. Ele, está vendo? É isso aqui, a Vila Madalena. Eu digo, nossa, é isso aqui. Não gostei, não. Mas, enfim, são pessoas que ficam sempre com e se... se todo mundo fosse bonzinho, o mundo seria maravilhoso. Se não sei o quê, o mundo... se. Mas a gente não pode viver só no terreno das ideias, né? A gente tem que viver também com o pé no chão. As pessoas melancólicas também são perfeccionistas. Elas querem tudo muito bem feito. E aí, por isso que vem as reclamações. Então, você chega aqui... Eu não sou melancólica, tá, gente? Mas eu cheguei aqui, aí eu olhei para uns fios, eu digo, aqui precisa de um eletricista para colocar uma canaleta, e não sei o quê. Pessoas perfeccionistas que vê defeito em tudo, entendeu? Você, às vezes, não consegue viver muito quando você é muito perfeccionista. São pessoas extremamente inteligentes. Então, veja, a melancolia não é tão ruim assim. Geralmente, são pessoas que veem o mundo com muita profundidade. Quando a pessoa que vê o mundo com muita profundidade, muitas vezes elas não têm o direito de viver sorrindo sempre. Por quê? Porque a vida é um risco. É difícil viver. Existem tragédias. Basta você... às vezes, eu estava falando com o irmão aqui, eu digo assim, eu também sou assim. Eu não gosto de redes sociais. Eu vivo nas redes sociais por obrigação, por não sei o quê, mas eu falei, porque vocês já notaram que a comunicação está muito... Se você não entra no Twitter de manhã, entra só à noite, você já perdeu um monte de coisa. Só hoje que eu descobri que a Rosemarie Muraro morreu. Ela morreu ontem. E estava todo mundo falando, como eu não conseguia entrar nas redes sociais, eu não sabia disso. Então, a gente fica sabendo dos desastres dos refugiados, dos desastres da Síria. A gente fica sabendo de quem morreu de câncer. Gente que a gente nem sabia quem era. Eu sabia quem era, que eu já li alguns livros dela. Mas a gente sabe de tudo que acontece. Então, o mundo fica pior ainda, não é verdade? Fica sombrio. Ai, meu Deus, quem é que não consegue? Quem é que consegue não se entristecer
com a foto daquele meninozinho Lian, de 4 anos, que foi encontrado morto, caiu de um barco de refugiados da Síria e foi encontrado morto na beira da praia. Virou viral, virou uma febre. Durante um mês a gente só via as fotos do meninozinho. Quem é que não se enternece, que não se entristece com as fotos de uma jovem de 16 anos que caiu numa lagoa, pulou numa lagoa e ficou tetraplégica? Quem é que não se entristece com o super-homem, o ator do super-homem, que agora eu esqueci o nome, caiu do cavalo, ele estava cavalgando e ficou tetraplégico, e 4 anos depois morreu com 52 anos de idade. É difícil a gente permanecer imune a tantos desastres, a tantas dores que acontecem ao nosso redor. E as pessoas que são mais profundas, essas pessoas que são mais inteligentes, mais profundas, elas conseguem ver as tragédias com mais sensibilidade. Elas conseguem ver as tragédias e as dores da vida, até as suas próprias dores, com mais, entendeu? Com mais, ela interioriza mais, ela se em si mesma mais. As pessoas melancólicas prestam atenção a tudo que envolve a sua vida, tudo. Ela está prestando atenção em tudo. E em tudo ela dá muita profundidade, e em tudo ela dá muita importância, e em tudo ela se envolve emocionalmente. Ela fica muito ávida de saber de tudo, de resolver tudo. O mundo é muito intenso para a pessoa que tem traços fortes de melancolia. E é uma pessoa muito sensível. Mas, por isso mesmo, é uma pessoa muito crítica. Ela critica quase tudo que acontece ao seu redor. Agora, alguns fatos bons sobre melancolia. Você pode estar pensando assim, puxa, eu sou uma pessoa melancólica. Mas calma, tem coisas boas sobre a melancolia. Por exemplo, primeiro, vamos admitir que a vida se compõe de alegrias. Mas, na sua grande parte, ela se compõe de dores, de perdas e de tragédias. Vamos combinar isso. Eu me lembro que no dia que eu me converti, a primeira música que eu ouvi, aliás, foi uma das coisas que me fez eu me converter, foi isso. Então, glória a Deus por essa música, que vocês vão reconhecer quem era da presbiteriana, quem era da ABU, que diz assim, eu não vou cantar porque minha voz é terrível. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz está em quem... Aí eu já esqueci, aí eu coloquei de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz... Jesus. O sentimento mais precioso que vem de dentro de mim é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aí fica, aleluia. Mas quando eu fui crescendo, eu fui deixando os meus sonhos infantis, aí eu falei, ai, que legal, quer dizer que quem crê em Jesus vai ser alegre sempre, vai ter verdadeira paz sempre. E nós que somos cristãos há muito tempo, eu sou cristã há 43 anos e nunca me afastei da igreja, sabe que não é assim. Você não tem paz o tempo todo. Você tem Jesus no coração, mas você entra sim em depressão. Muitas vezes você sim fica triste, você chora, você se debate. Não é assim, mas essa música foi assim que eu digo, que legal, o crente vai viver sempre alegre. Então, mas a gente precisa admitir que não, tem alegria sim, mas não é bem assim como esse hino nos diz e que a gente ama cantar, e eu também, tá? Aí o que é que acontece? Os cristãos se sentem culpados quando eles ficam tristes. Certa vez eu fui pregar em Goiânia, um congresso com 700 mulheres. E aí eu falei minhas coisas, né, psicológicas, blá, 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 e preguei. E quando terminou, uma senhora me chamou e chorou, porque ela disse assim, olha, eu estou com uma filha de 6 anos com leucemia, e na minha igreja, o meu pastor
proíbe de falar de tristeza. Então, eu não posso dizer a ninguém que eu estou triste, eu não posso dizer a ninguém que a minha filha está com leucemia, porque o pastor me falou que eu estou plantando a semente, que eu não posso dizer que eu estou triste, que eu tenho que dizer que eu estou alegre, que a minha filha é vitoriosa, mas a minha filha está morrendo com leucemia. E eu aí abracei essa mulher e disse assim, sabe aquela música, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora? Eu falei, agora você pode chorar. Chore, 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 tudo que você tem para chorar. Porque a tristeza tem lugar na nossa vida, porque nós somos simplesmente seres humanos. E se a sua filha está com leucemia, diga. Claro, a gente orou pela filhinha dela, o marido dela veio também, mas a gente precisa entender que nós não precisamos ter culpa porque nós temos tristezas, porque nós temos problemas, porque nós temos uma vida cercada de renúncias e de perdas. Então, segundo lugar, a melancolia, eu estou aqui dando o lado bom da melancolia, é uma acomodação sábia de enfrentar dores grandes e pequenas ao longo da nossa vida. Quando estiver doendo, diga, está doendo. Tinha até um livro, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, é do Caio Fábio, que diz, está doendo Deus, ou está doendo Pai, um negócio assim. Está doendo, porque era uma teologia muito forte, deve ainda existir por aí, de que o crente não pode dizer que está sofrendo. Se você estiver doente, se você estiver com problemas, ou você não é filho de Deus, ou você está em pecado. Aí eu ficava pensando assim, poxa vida, além da pessoa estar doente, ela ainda está levando a culpa de estar doente. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não se sentir culpado. Não, está doendo, e você diz que está doendo, e você chora, e você se debate, e você grita. É assim mesmo. E aí eu queria dizer para você o seguinte, eu já falei da melancolia. É uma acomodação sábia. Se recolha. Quando você estiver triste, ore, mas se recolha. Há momentos não, você sempre precisa elaborar suas perdas ao longo da sua vida. Porque a gente tem que entender o seguinte, há horários do dia que são melancólicos. Um pôr do sol, um crepúsculo. Tem gente que fica, mas tem gente que quando chega o entardecer, vai esmorecendo. Há momentos melancólicos na natureza. Pôr do sol, entardecer. Há momentos em que o dia vai ficando mais sombrio. Eu adoro os dias de chuva, os dias de neblina. Eu moro num condomínio que o meu apartamento é virado assim para uma pracinha e tem muito verde. Aí, quando está esse friozinho, que eu abro assim a cortina do meu quarto, aí eu vejo aquela neblina de madrugada, aquela neblina subindo. Eu amo. Mas tem gente que fica melancólico. Eu não tolero chuva. Eu não tolero neblina. Então, há momentos na natureza que são melancólicos. Existem faces melancólicas. Existem pessoas que a sua cara já é de melancolia. A gente precisa animar essas pessoas, mas existem essas pessoas que são, mas não precisa animar sempre, porque tem horas, por exemplo, essas minhas amigas que diziam, essa não é a Jerusa que eu conheço. Não é, porque a Jerusa que você conhece passa pelo inverno, outono, primavera, verão, não é? Todos nós passamos por algumas estações da nossa vida, tristes e doloridas. E existem também músicas melancólicas.
gosto muito, uma psicóloga chamada Judith Viost. Ela já escreveu vários livros. Ela é psicóloga há muitos e muitos anos, analisa famílias cujos filhos crescem em lares de pais divorciados. Ela escreveu um livro que eu já li 2 vezes, porque é muito gostoso de ler, chama-se Perdas Necessárias. E a Judith Viost, ela nos dá algumas dicas do que é crescer emocionalmente. E eu queria dizer para vocês, isso foi do livro dela, da página 165. E ela diz assim, ó, crescer significa abandonar os mais queridos sonhos megalomaníacos da infância. Crescer significa saber que nem sempre os seus sonhos poderão ser realizados. Crescer significa adquirir a sabedoria e a habilidade para conseguir o que se deseja, dentro dos limites impostos pela realidade. Uma realidade que consiste de poderes diminuídos. Nós temos liberdades restritas. E com as pessoas amadas, nós temos conexões imperfeitas. Se alguém chegar para você e disser que tem um casamento perfeito, essa pessoa ou não está entendendo o que está rolando no casamento, ou é uma grande mentirosa e quer lhe fazer inveja, ou é uma hipócrita, ou é uma alienada. Não é verdade? Porque quem está aqui e que se relaciona sabe que não existe conexão perfeita. Quem lhe disser que não tem tido problema com os filhos, que os filhos foram sempre maravilhosos, que são os santos, essa pobre coitada não sabe de nada. Os filhos estão fazendo muita coisa por aí e ela ainda não se tocou, não conseguiu. Não existe conexão perfeita. Claro que eu brigo com os meus filhos, claro que eu tenho discussão com eles, claro que você tem. Porque é isso que a Judith Viost está dizendo. Você tem que saber que a sua liberdade, que os seus relacionamentos com as pessoas amadas são conexões imperfeitas. Não vá ficar triste, melancólico, chateado toda a vida que você tiver uma discussão com um filho e com uma filha, ou com o marido ou com a esposa. E isso faz parte de uma coisa chamada relacionamento. Aí ela diz assim, uma realidade construída em parte, construída sobre a aceitação das perdas necessárias. Existem perdas necessárias. Por exemplo, o jovenzito, o menininho, quando ele vira adolescente, ele vai perder o corpo de criança, ele vai perder o colo da mãe, ele vai perder a menina também. Aí ele entra em luto, é uma perda necessária, ele precisa se desgrudar da mãe e do pai. Quando os filhos vão para a faculdade, que tem que ir para outra cidade, é um luto, mas é uma perda necessária. Você precisa se desligar, você precisa ter sua própria personalidade. E nós, os pais, precisamos aprender isso. Uma pessoa melancólica, uma pessoa que é profunda, que se aprofunda nas grandes questões da vida, entende profundamente que a vida nos reserva tragédias, mas essa pessoa enfrenta essas tragédias com fortaleza, com coragem, com uma coisa que está muito em voga e que muito pouca gente sabe o que se chama resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que, apesar das circunstâncias difíceis na sua vida, ela encontra forças interiores, ela encontra flexibilidade para ultrapassar esses obstáculos e seguir adiante. E aí, eu queria ler para vocês, 1 Reis, e eu vou ler da Bíblia a mensagem. Eu não trouxe meus óculos, então eu vou ler dessa aí, que é maior. 1 Reis, capítulo 19. Versículos 1 a 13, mas eu vou saltar alguns versículos. Eu vou contar a história para vocês. Acabe estava morrendo de medo, era um rei, estava com medo de outro rei. E Obadias, que era um profeta, estava morrendo de medo, porque os profetas, existiam 450 profetas baalins de Baal, e 400 profetas do rei, que a gente vai já ver o nome, da Assária, e do reinado da Assária. E Elias disse assim, e aí? Nós não vamos, ele, não, eu estou morrendo de medo, eles vão tirar a nossa vida, papapá. Aí Elias, cheio de coragem, o profeta Elias, cheio de coragem, chama, que é no capítulo 18, e a gente vai ler o 19, falou que não,
nós vamos provar que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E aí são esses versículos que a gente vai ler. Porque Elias, o profeta Elias, tem Salomão, tem Davi, eram homens super melancólicos, mas Elias vai nos mostrar o exemplo de como Deus opera nas nossas vidas quando a gente está melancólico. E aí eu queria ler para vocês alguns versículos. Diz assim: os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Versículos 3 a 5. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Beceba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, que eu não sei o que é, uma árvore, mas eu tentei procurar essa árvore e não encontrei. Sentou-se à sombra, vejam aí o traço bem melancólico, e pediu para morrer. E disse: basta, ó Eterno, leva a minha vida, estou pronto para descer à sepultura com os meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. Essa é a primeira característica de uma pessoa melancólica que entrou em depressão. Ele estava morrendo. O que aconteceu no capítulo 18 é que ele colocou um cordeiro, colocou a água ao redor. Os profetas de Baal e os outros 850 profetas fizeram 1001 truques, passaram o dia todo e não aconteceu absolutamente nada. Quando Elias orou a Deus, Deus veio e queimou a oferta, limpou o poço, e aí eles viram que Deus, o povo viu que Deus era realmente, que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Aí ele saiu, celebrou, vamos celebrar, vamos não sei o quê, foi aquela euforia. Aí no outro dia, quando ele descobriu que Jezabel ia mandar os seus soldados atrás dele, fugiu. E aí se deitou debaixo de uma árvore. Só que aí vem Deus. De repente, um anjo, versículo 5, um anjo acordou e disse: levanta-te e come. Olhando em redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu, e aí o que foi que ele fez? Voltou a dormir. Comeu porque o anjo mandou, o anjo preparou tudo, aí ele comeu e voltou a dormir. Um dos sintomas da depressão é dormir, ou ter insônia. Pode ser um dos dois, mas se você está com vontade de dormir o tempo todo, e não é porque você está a noite toda acordada, acorda, porque pode ser que você esteja apresentando um pequeno, entre muitos sintomas da depressão. Aqui, Elias estava começando a entrar em depressão. O anjo do Eterno voltou, acordou e disse a ele: levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. 8 e 9. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida também, olha só, caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, que foi que Elias fez? Entrou numa caverna e dormiu. Ele estava entrando numa depressão e, apesar de ter andado, ele procurou uma caverna. Quando a gente está melancólico, ou quando a gente está com medo de alguma coisa, ou quando a gente está com uma tristeza no coração, a gente quer se esconder de todo mundo. Porém, Deus foi persistente. Olha o que é que o anjo fez. O que é que está fazendo aqui, Elias? Como quer dizer, você tem uma coisa para fazer, o que você está fazendo aqui de novo? Aí ele respondeu: tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou. E agora estão querendo tirar a minha vida também. Aí o Eterno disse: saia e fique no monte diante do Eterno, e o Eterno passará ali. Aí Elias foi para o monte e ficou lá, esperando em Deus. Só que aí, a Bíblia nos diz que um vento forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno,
mas o Eterno não veio no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Então, Elias cobriu a sua cabeça com a capa, foi para entrar, saiu do monte que Deus tinha mandado ele ficar lá, que o Eterno iria para lá, e foi de novo para a caverna. Aí, de novo, pela quarta vez, uma voz suave lhe perguntou: Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Aí Elias disse a mesma lenga-lenga. Repetiu a mesma coisa. Aí ele diz assim, repetir já é a mesma coisa, né? Repetiu tudo de novo. Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos Exércitos, porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração, olha só a repetição. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Quando a gente está melancólico ou entrando numa depressão, a gente fica extremamente repetitivo. A gente fica, eu sempre digo, lambendo as nossas próprias feridas. Olha só, mataram todos os profetas, eu sou o único que restou. Ele já tinha falado lá atrás, pela segunda vez a primeira vez que o anjo apareceu, ele já tinha dito isso, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Eu acho que Deus tem muita paciência com a gente, né? Elias, eu já mandei você ir para o monte, eu já mandei você sair dessa caverna, eu já lhe cutuquei para você, eu já te dei comida, eu já te dei guarida, eu já te alimentei, eu já te fortaleci. Por que que você está voltando naquela velha história? Porque essa situação não vai mudar, meu amigo. Morreu todo mundo mesmo, só tem você aqui, e você é o único que resta, e estão realmente procurando a sua vida. Mas está na hora de você partir adiante. Está na hora de você parar de, ai, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, porque aconteceu isso. Ai, porque e a gente fica o tempo todo habitando no passado ou naquela circunstância que é difícil mesmo, mas você tem que tomar alguma atitude. E é aí que nós vamos entrar. Sim, aí aconteceu coisas maravilhosas com Elias. Deus prometeu um monte de coisa a ele e cumpriu. E aí ele foi embora e deu tudo certo. Deus foi persistente com Elias. Como é que a gente pode sair da melancolia? Eu recentemente li uns livros do Viktor Frankl de novo. Ele era um psiquiatra, neurologista em Viena, e ele foi preso no campo de concentração, em Auschwitz. E quando ele estava lá, ele observou que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração eram pessoas que tinham, de alguma maneira, dado sentido à vida delas. E aí ele fundou, depois que ele saiu, morreu em 1997, ele fundou a logoterapia, que foi o primeiro psicanalista, o primeiro psicólogo, na verdade, psicoterapeuta médico, que aceitou e que trabalhou que o ser humano tem corpo, não só corpo e mente, mas corpo, mente e espírito. Então, as coisas dele são maravilhosas. E aí ele diz o seguinte: para você enfrentar as adversidades da vida, você precisa encontrar o sentido da vida. Mas aí ele dá 3 tipos de sentido da vida. Que foi o que o anjo, que a gente vai já ver, fez com Elias. O que Deus fez com Elias. Elias levanta e caminha. Elias, aí foi dando metas para Elias. O sentido da vida é o quê? Um sentido geral. É a situação concreta. Você está com uma determinada circunstância na sua vida, você dá um sentido àquela circunstância. Aí você diz, Jerusa, pode existir sentido num câncer? Pode. Você não precisa desistir. Dê um sentido àquela situação que você está passando. Se você não pode mudar a circunstância, mude de atitude diante da circunstância.
A gente lê muito essa frasezinha no Facebook, pois é do Viktor Frankl. Entendeu? Se você não pode mudar a circunstância, mas você pode mudar a sua atitude. E aí tem aquele livro, O Monge e o Executivo, que era um executivo que estava morrendo e o monge conversando com ele sobre o sentido da vida. Então, em Auschwitz, ele conta 2 exemplos, ele conta vários, mas eu vou dizer para vocês só 2. 2 exemplos, um de uma senhorinha que disse assim, eu vou desistir, eu não aguento mais trabalhos forçados e papapá. E ele disse assim, aí ele disse que tentou descobrir nela alguma coisa para dar sentido, para ela querer sair daquele campo de concentração viva. Aí ele disse, você tem filhos? Ela, eu tenho 2 filhos que fugiram para o exterior. Aí ele disse, os seus filhos estão esperando por você, não estão? Estão. Então, lute para você sair daqui, porque os seus filhos estão esperando por você. E aí essa mulher começou, ela deu um sentido à vida dela para sair e encontrar os seus filhos. Tinha um cientista também, que já estava desistindo, ele tinha escrito vários projetos, mas precisava dar continuidade aos projetos, que ia fazer muito bem à humanidade. Ele, conversando com esse cientista, disse assim, você não pode desistir. Porque se você não sair daqui, os seus projetos não vão dar continuidade e os seus projetos são muito importantes para a humanidade. E aí esse homem lutou e foi um dos sobreviventes de Auschwitz. E foi assim, ele era psiquiatra, que ele foi ajudando várias pessoas a dar sentido àquela situação. E aí ele conta que as pessoas tinham um pãozinho, aí dava migalhas, aí eles dividiam em migalhas para poder sobreviverem. Tinha gente que pegava o seu cobertor, dividia pela metade para dar para outro, e ele disse, e a gente conseguiu encontrar sentido naquela circunstância e dar sentido ao nosso sofrimento. Segundo lugar, ele diz que existe o sentido último da vida. Tem o sentido que você dá naquela situação concreta, e tem o sentido que você pode descobrir amando o ser humano. Amando a beleza, sendo bondoso, sendo verdadeiro, amando a natureza, amando a cultura. Você pode dar sentido na sua vida através dos relacionamentos, você pode dar sentido à sua vida através de gestos humanitários. Como a gente viu, a pessoa melancólica ela é muito sensível. E, por isso, ela é uma pessoa empática. Então, você diz assim, Jerusa, a vida é muito curta. Sim, mas você pode fazer muita coisa enquanto você está nesse período transitório. Você pode dar um sentido à sua vida. Qual o dom que você tem? Qual o talento que você tem? Eu não tenho nada. Tem. Alguém sempre tem. Qual o seu potencial? Que você, em vez de ficar lambendo as suas feridas e dizer, eu vou fazer, vão me matar, estão atrás de mim. Aí o anjo diz assim, o Eterno diz assim, vai e encontra com fulano e dá a ele instrução. E aí o profeta Elias encontrou Eliseu e treinou Eliseu para substituí-lo. Aí Deus deu a ele um sentido. Em vez de ele esquecer que estavam querendo matá-lo, que a vida dele estava uma desgraça, dentro de uma caverna, dizer, cara, você tem um objetivo. Você não pode ficar aqui, porque você precisa encontrar Eliseu. Então, você não pode ficar lambendo as suas feridas, habitando no passado. Dê sentido à sua circunstância e faça alguma coisa. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Qual é o seu objetivo? Como o Vili falou, né? Repense a sua vida. Questione a sua vida. Será que a nossa vida é só para trabalhar, para comer, para sobreviver e depois para ter forças para trabalhar? Não. Dê sentido à sua vida. Qual o sentido que você vai dar à sua circunstância concreta? E, em terceiro lugar, existe o sentido do universo. Por exemplo, você precisa encontrar o seu sentido de vida interpretando a sua responsabilidade para com a humanidade. Eu estava num congresso e tinha aquela ONG da ADOS, que ajuda os sírios. Tem também a Missão Paz, que é uma missão católica, lá no centro de São Paulo, que ajuda os haitianos. E eles têm vários voluntários, gente que dá aula de português, gente que dá aula de inglês, gente que fala de psicologia, como que são os brasileiros, gente que dá aula de cultura, pessoas que levam cobertor. Teve a Paraisópolis, que incendiou, 120 comunidades ficaram desabrigadas, ainda estão no céu, a 4 quadras lá de casa, perto da Hebe Camargo.
E aí uma igreja pegou, juntou, cobertou isso, aquilo, fizeram... eles não têm onde cozinhar, então você tem que levar comida pronta. Não pode levar arroz, feijão, coisa para cozinhar, porque lá não tem. Fizeram comida, os jovens dessa igreja fizeram comida para durar 2 meses. Congelaram, nananã, foram lá, distribuíram, fizeram, sabe? Isso é dar um sentido à sua vida. Seja voluntário. O que você sabe fazer? E uma coisa que está me impressionando aqui na Bethesda, nós começamos com 2 pessoas. A Mônica Gargalaca deu aula de Libras. Carol aprendeu, a Lília, não sei o quê. E hoje nós temos inúmeros intérpretes. E vocês não vão acreditar o que está acontecendo com esse pessoal. Porque nós temos o Ministério de Libras aqui na Bethesda, várias delas conseguiram emprego, passaram em concurso público para ser intérprete na área de educação, na área de saúde, começaram com um trabalho voluntário, mas o que aconteceu? A vida delas deu uma guinada e adquiriu um novo sentido. E agora elas estão trabalhando com Libras, interpretando teatro, interpretando isso, interpretando contação de história, a partir de usar as mãos, a partir de querer interpretar o culto para os surdos, deram sentido diferente à sua vida. Então, a gente tem que saber qual é a nossa responsabilidade para com a comunidade, para com a humanidade, com o mundo, com a sociedade. O que você está fazendo que é impactante na sociedade, ou na sua vizinhança, ou com Deus? Qual é a minha responsabilidade para com Deus? Aquilo que Deus me deu, o que é que eu estou fazendo com ele? E aí, a sua melancolia vai se transformando em atividade. Aí você deve pensar assim, o mundo é duro, a vida é dura. Eu sei disso, meus amigos. A idade está pesando, é muito difícil, a vida é muito difícil. Porém, ninguém aguenta viver em euforia o tempo todo. A melancolia é bem-vinda. Para ser um tempo na sua vida para você pensar sobre a sua vida, sobre os pobres, sobre os burgueses, sobre o que é que eu estou fazendo aqui. E eu vou dizer para vocês, não vou dizer minha idade para vocês, mas eu fico fazendo as contas, aí eu digo, ai meu Deus, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, mas quando eu conto, ai, não vai mais dar tempo. Aí eu fico feito doida, escrevendo e estudando e não sei o quê, porque eu vejo que a vida é curta. Aí eu me lembro do Sêneca, aquele filósofo que diz assim, tem um livrinho bem curtinho, leiam, A Brevidade da Vida. E ele diz assim, nós, pequenos, pobres seres mortais, vivemos como se fôssemos imortais. E aí a vida passa, e a gente não faz nada, e a gente só fez se levantar de manhã, com cansaço danado, para poder trabalhar, para poder fazer supermercado, para poder dormir de novo, para poder trabalhar, para poder comer, para sobreviver. É uma vida, desculpa, bem melancólica mesmo. É uma vida muito sem sentido. Então, como é que você sai dessa melancolia, dessa tristeza, de ficar lambendo as suas próprias feridas o tempo todo? Olhando para fora de você. Olhando para o próximo, dando um sentido, um destino, qual é a meta que você pode estabelecer. E, por favor, estabeleça antes de mim. Tipo assim, não espere chegar lá com X anos para você dizer, eu preciso fazer as coisas. Faça agora. Tudo o que você tem que fazer, a Bíblia diz no livro de Provérbios, faça a obra que você tem que fazer, faça tudo o que tiver nas suas mãos, no dia que se chama hoje. Jerusa, quando eu tinha uma cabeleireira em Fortaleza, que ela dizia assim para mim, ela tinha 28 anos, aí eu dizia assim, fulana, eu era bem evangelística, quando é que você vai se converter? Quando é que você vai aceitar Jesus? Quando é que você vai não sei o quê? Ela dizia assim, depois que eu dançar muito forró, depois que eu abrir meu salão, meu próprio salão, depois que eu me divertir muito, quando eu estiver bem velhinha, eu vou aceitar Jesus. Aí eu dizia, não, fulana, não é assim, não. Com 26 anos ela tinha. Ela abriu o seu próprio salão. Eu ia nela desde ela com 18 anos. Era um salão simples, aí ela abriu um salão. A tia dela ajudou ela a abrir um salão bem bonito. No dia da inauguração, vou dar medo em vocês, né? No dia da inauguração do salão dela, ela estava num churrasco, eu não fui,
foi no domingo, ela estava num churrasco, se levantou para saudar os amigos e caiu morta. Pafid. Aneurisma cerebral. Eu fui no enterro dela. E eu me lembro demais o que o padre estava falando. Nossa, e o padre falou, falei exatamente isso. Não espere, o padre falou para os vivos, não espere o dia de você ter a Deus no coração, é hoje. Não espere dias melhores para você. Agora eu vou transformar a palavra desse padre. Não espere dias melhores para você transformar a sua vida. Hoje é o dia de você transformar a sua vida. Hoje é o dia de você dar sentido a essa circunstância terrível pela qual você está passando. Hoje é o dia de você alcançar o próximo que está ao seu redor. Aí eu gostei muito dessa frase da Judite, mas eu dei uma ajeitada, porque estava muito... As perdas são o aluguel extraordinário que nós pagamos durante a nossa permanência aqui na Terra. Enquanto a gente viver, e graças a Deus que a gente vai viver muito, nós teremos muitas perdas, muitas renúncias. Mas nós também teremos muitos ganhos. E a maneira da gente não se afundar na tristeza, na lambição de feridas, é a gente fazer, primeiro, deixe Deus lhe cutucar, como Deus cutucou o tempo todo Elias. Não ignore os sinais que Deus está lhe dando, que está na hora de você sair da sua caverna. Pode ficar triste de vez em quando, mas não mergulhe só nessa tristeza, não olhe só para o lado negativo da vida. Tem muito, nessa sua transitoriedade da vida, nessa sua pequena passagem aqui pela terra, tem muita coisa que você pode fazer e muito sentido que você pode dar à sua vida. Amém?